Aqui. Você tá literalmente esperando dar horário pra começar, mas quem vai assistir depois vai ficar olhando pra uma pessoa no silêncio aqui, olhando pra lá, pra cá. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Quintal Coreográfico. E se você pegou isso aqui do começo, você ouviu meu marido falando, você vai esperar dar o horário certinho pra dizer oi. Sim, vou esperar sempre o horário certinho pra dizer oi. Mais uma vez, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Quintal Coreográfico. Eu sou a Thalita LC, Thalita Leme Chuang, sua professora de dança. E no Quintal Coreográfico eu compartilho com você conteúdos e saberes da dança como essa grande área do conhecimento, como arte, como linguagem, ok? Então estamos aqui com o nosso belo cenário, passarinhos sinuosos voando, uma onda que parece mais um vento e talvez um sol ali espiralado, né? Lembrando que a arte é sempre feita pelo meu querido marido e assistente e colaborador nesse projeto, Henry Chuang, que está aqui. Oh, palavras para você, meu amor. Sejam bem-vindos e no Quintal Coreográfico de hoje a gente vai falar sobre os 8 tipos de movimento. Mas antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, quero falar para você, como a gente zoa e fica brincando lá no Papo Curvo, que é o podcast, meu assistente, quero falar para você me seguir nas mídias sociais. Quero falar para você verificar Facebook, Instagram, podcast, YouTube, tem muito material bom que agrega valor sendo produzido. É só procurar por Thalita LC84 que você 84, eu acho que eu falei meio zoado a palavra 4. Que você vai me encontrar, beleza? Então vamos juntos. Ótimo. Os 8 tipos de movimento. Bom, antes de a gente falar quais são os 8 tipos de movimento, eu quero falar o que não são os 8 tipos de movimento. Acho importante. Bom, a gente não vai falar sobre passos de dança, ok? Não são passos de dança. Até porque você e eu já sabemos que existem muitos passos de dança e não apenas 8. Tá? Então, quando eu tô falando aqui sobre 8 tipos de movimento, eu não estou falando de passos de dança, beleza? Ótimo. Outra coisa, quando eu falo 8 tipos de movimento, eu não estou falando também de ações corporais propriamente ditas. Claro que, olha lá, os passos de dança, das muitas danças que existem e as ações corporais, elas, vamos dizer assim, podem ser analisadas a partir daquilo que eu vou apresentar para você de 8 tipos de movimento, como 8 tipos de movimento, tá? Mas não são ações corporais. Então não é assim, pular, girar, saltar, ou plié, tablié, GT, ou top rock, ou sei lá o que. Não são passos e também não são as ações. Mas os 8 tipos de movimento são características que a gente encontra no movimento, num passo, numa ação. Quando a gente olha, a gente percebe que tem uma característica. E é disso que eu vou falar, tá? Esses 8 tipos eu ia falar combinento, gente. Tô tão bem. Vamos lá, Thalita. Os 8 tipos de movimento, eles são resultado das combinações das nossas partes do corpo, das nossas articulações nas nossas superfícies. Então é mais ou menos assim.
Eu junto umas coisas e formo um movimento. Esse movimento tem determinada característica. Então, quando eu olho um passo de dança, juntei algumas coisas para fazer aquele passo, certo? E aí aquele passo tem determinada característica. Aí numa outra dança, eu junto as partes do meu corpo e tal e formo aquele outro passo de dança dessa outra dança também. Mas se eu olhar a característica desse e a característica desse outro, apesar de serem passos diferentes e de serem danças diferentes, eles têm algo em comum. Então é disso que eu tô falando. Bom, vou dar um exemplo, tipo assim, Lego. Sabe Lego? Então, a gente tem as pecinhas e a gente junta as pecinhas e forma um objeto, certo? Certo? Então, e quando eu olho esse objeto, ele tem determinadas características. Essas mesmas pecinhas eu posso juntar, formar outro objeto e esse objeto vai ter outras características. Agora, eu posso pegar essas pecinhas, juntar e apesar de não ser o mesmo objeto que o primeiro, ele tem características semelhantes também. Entendeu? Então, é mais ou menos desse universo. Ai, Thalita, tá ficando meio nebuloso. Me explica melhor. Então vamos mergulhar de vez nos 8 tipos de movimento. Então é isso aí. Bom, primeiro tipo de movimento é o movimento chamado de movimento congruente. Ai, a palavrinha, congruente. Bom, o que é um movimento congruente? A gente pode começar pensando no que significa essa palavra congruente. Bom, congruente é conformidade. Congruente é concordância. Então, por exemplo, uma pessoa congruente é uma pessoa que faz aquilo que ela fala, por exemplo. Certíssimo? Ótimo. Então, o que eu quero dizer com movimento congruente? O movimento congruente é quando todo o seu corpo faz o movimento. Quando todo o seu corpo se engaja no movimento. Então, por exemplo, se é para abrir o corpo inteiro se abre. Se é para fechar, o corpo inteiro se fecha. Se é para esticar, o corpo inteiro se estica. Se é para pular, o corpo inteiro pula. Então, quando o corpo inteiro faz o movimento e esse movimento tem harmonia, né? Tem uma concordância, uma conformidade. Normalmente são os movimentos mais espontâneos. Quando a gente faz um movimento espontâneo, o nosso corpo inteiro faz. É um movimento congruente. A gente pode achar movimento congruente em vários lugares, em vários tipos de dança, em vários momentos. Tá vendo? É uma característica. Então, o meu corpo, né, as minhas partes do corpo, as minhas superfícies, né, a parte da frente, a parte de trás, as minhas articulações, tudo no meu corpo se engaja com uma mesma intenção, faz aquele movimento. Vamos dar uns exemplos? Por exemplo, mas que beleza. Bom, enfim. Criança, certo? Criança pequena, quando quer a atenção dos pais, se estica inteirinho para alcançar os pais, né? Então a criança tá lá no carrinho, o corpo inteiro dela inteiro se engaja naquele movimento de tentar alcançar os pais. Isso é um movimento congruente, vem de espontaneidade, do desejo dela, né? E essa intenção vem no corpo inteirinho. Né? Eu tenho uma sobrinha chamada Amelie. E a Amelie, ela não pode ver a mãe. Viu a mãe ficar maluca. Se estica inteirinha pra ir até a mãe, pra ir pro colo da mãe, etc e tal. Então, sabe criança pequena? Se você tem filho pequeno ou filha pequena, sabe, ou já sobrinho, ou já viu uma criança pequena, ou trabalha com educação infantil, dá aula para crianças. Já viu a intenção inteira do corpo da criança? Então, isso é um movimento congruente. Outra imagem bem bacana de um movimento congruente é o girassol se abrindo para o sol. Então, quando o girassol vê o sol, abre a flor. E quando vai embora o sol, fecha a flor. Né? Então, é uma intenção. O corpo inteiro do girassol procura o sol. E né, quando não tem sol, ele se encolhe. Então, veja, movimento congruente. Esse é o primeiro tipo de movimento, tá?
Beleza. O segundo tipo de movimento, ele é par desse primeiro. Por quê? Porque os movimentos, esses 8 tipos de movimento, eles podem ser apresentados, né? Eu posso apresentar para vocês, mostrar para você aí do outro lado, em pares de oposição ou em pares de afinidade. Pode ser uma duplinha oposta ou uma duplinha que tem semelhanças, assim, afinidades. A mérito de estudo, vou apresentar para você aqui no Quintal Coreográfico esses movimentos em pares de oposição. Então, de um lado, eu tenho esse primeiro movimento, que é o movimento congruente. E agora, o movimento tipo 2 é o movimento isolado, tá? Movimento isolado é o nosso movimento tipo 2 aqui. E o que é o movimento isolado? Bom, se o congruente é quando o meu corpo inteiro se engaja naquele movimento de forma harmoniosa, uma intenção total, a gente até fala de foco direto, né? Corpo inteiro naquela intenção. O movimento isolado é quando uma parte ou outras partes do meu corpo fazem uma coisa e o restante do meu corpo faz outra. Pode ser uma parte está fazendo, o restante está fazendo outra, ou 2 partes, ou 3. A questão é que não é o corpo inteiro engajado num único movimento, ou o corpo inteiro engajado numa única intenção. No movimento isolado, a gente começa a ver mais de uma intenção, mais de um movimento acontecendo no corpo, tá? Então, o que eu posso falar também sobre isso? Eu posso falar o seguinte, normalmente, quando a gente vê movimento isolado, a gente vê um engajamento muito claro das nossas articulações. Ou, pelo menos, as articulações estão muito presentes no movimento isolado, né? Então, por exemplo, eu faço a minha mão para cá, minha cabeça para cá, ou eu giro cabeça e mão, mas o resto do meu corpo não tá girando. Se eu fosse inteira girar no movimento congruente, eu inteira faria o giro. Mas se só a minha mão gira e o meu corpo faz outro balanço, então a gente já tá entrando naquilo que chamamos de movimento isolado. Beleza? E esse é o nosso primeiro par. Esse é o nosso primeiro par. Então, movimento congruente, movimento isolado, ok? Ótimo. Vamos para o terceiro tipo de movimento. O terceiro tipo de movimento é o movimento simétrico, tá? Então, vamos lá. Para a gente falar de movimento simétrico e a gente não confundir com movimento isolado, a gente tem que fazer o seguinte, pega o corpo humano aqui, certíssimo? Pega o corpo humano e a gente vai dividir uma linha bem no meio, na vertical, ok? Pra gente analisar simetria, o movimento simétrico, a gente tem que fazer esse corte na vertical. Não pode fazer na horizontal, ó. Não pode cortar aqui no meio, não, tá? Aqui no meio. Acho que dá pra enxergar, ó. Ah, não enxerga, não? Ok, ó. É que aqui não é a altura, tá? Mas não pode cortar horizontal, seria na altura do umbigo, né? Um pouco mais aqui embaixo, tá? Não pode cortar na horizontal, tem que cortar na vertical, ok? Na vertical. Então, pega e traça uma linha bem aqui na vertical, passa no meio, né, entre os olhos, corta o nariz exatamente no meio, corta a boca no meio e vai que vai, que vai, que vai, que vai. Quando chegar lá no final do nosso tronco, a gente separa as 2 pernas. Uma perna fica de um lado, uma perna fica do outro, a linha termina lá no meio, no chão, entre os nossos pés, beleza? Então, divide o corpo no meio verticalmente, tá? Quando a gente divide o corpo no meio verticalmente, a gente tem 2 lados iguais, certo? A gente tem um olho pra cá, olho pra cá, metade do nariz pra cá, metade do nariz pra cá, uma boca pra cá, uma boca pra lá. Ai, 2 bocas. Um tronco pra cá, um braço pra cá, um pra lá, quadril de um lado e outro, perna, pé, ok? A gente tem um lado igual ao outro, espelhados, obviamente, mas a gente tem 2 lados na vertical. Quando a gente analisa esses movimentos, a gente fala que estamos analisando um padrão chamado homolateral, mas isso fica mais pra frente. De qualquer forma, quando a gente analisa o padrão homolateral, a gente está vendo o que acontece de um lado do corpo e o que acontece do outro lado do corpo. E agora que vem
o movimento simétrico é aquele que o que acontece de um lado do corpo também está acontecendo do outro lado do corpo. Então, essa metade é igual a esta metade, certíssimo? E isso é um movimento simétrico, tá? Quando a gente trabalha com movimento simétrico, a gente está se aproximando, por exemplo, das estruturas e das formas geométricas perfeitas. E também a gente está se aproximando de muita coisa na natureza, né? Muita coisa na natureza simétrica. Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa flor, né? A gente pode pensar na margarida, né? Exatamente, então tem uma pétala em cima e 3 ou 2 pétalas de um lado, a gente corta no meio e vê uma simetria de um lado de outro. Nas flores a gente consegue enxergar isso muito bem. Outro exemplo, né, de olhar para uma coisa e falar, nossa, isso é simétrico, é o Cristo Redentor, certo? No Rio de Janeiro, a gente tem uma imagem simétrica. Até se eu, né, colocar mais ou menos os meus braços nessa altura e tentar, né, não tô no espelho, mas tentar equivaler exatamente um lado do outro, isso poderia ser um exemplo de movimento simétrico, né? Então, de repente, eu ergo os 2 braços ao mesmo tempo, ou empurro para frente e eu tô trabalhando uma simetria, certíssimo? Maravilhoso! Então, a gente tem o terceiro tipo de movimento, que é o movimento simétrico. E como eu disse, a gente está apresentando aqui, eu estou apresentando aqui, os movimentos em pares de oposição. Então, se eu falo de movimento simétrico, eu falo de movimento assimétrico, não simétrico, assimétrico. Esse A na frente da palavra simétrico quer dizer negação. Então, um movimento assimétrico é um movimento não simétrico, que não tem simetria. Em que sentido, Thalita? Em que sentido esse movimento não tem simetria? No sentido aqui, ó, do padrão homolateral, de esse lado não ser igual a esse, ok? Nesse sentido, não tem simetria. Nesse sentido, não é igual. Esse lado não é igual o outro. Então, o que a gente tem? O que a gente tem? O duas caras do Batman, obviamente. Então, vamos lá. O Batman, todo mundo sabe o que é o Batman. E todo mundo já ficou virado no Batman nessa vida severina. Então, o Batman tem vários inimigos, um dos inimigos do Batman é o Duas Caras. O Duas Caras, ele tem o rosto dividido exatamente no meio, exatamente nessa linha vertical, que quando a gente traça, a gente analisa o padrão homolateral, que é o que acontece de um lado do corpo, o que acontece do outro. Então ele tem aqui a linha dividida, um lado dele, ele é um homem normal, outro lado é um homem deformadíssimo, tá? E é aquele símbolo da nossa moeda, né? Cara, coroa, ok? Duas caras. Então, o assimétrico é quando, ao dividir nessa linha no meio do meu corpo, eu percebo que um lado do meu corpo está fazendo uma coisa e o outro lado do meu corpo está fazendo outra coisa, ok? E assim, apesar de não ter essa harmonia absoluta, né? Esse equilíbrio, né? Porque eu acho que o movimento congruente é mais assim a ideia de harmonia, né? Vamos falar que o movimento simétrico traz mais a noção de equilíbrio, tá? Então, apesar do movimento assimétrico, não simétrico, né? Que um lado não é igual ao outro, apesar desse movimento não ter a mesma noção de equilíbrio que o movimento simétrico, né? A bandeja, a balança, Cristo Redentor, né, o equilíbrio, apesar disso, ele é mais orgânico. Olha que interessante. Esse movimento é mais orgânico, porque, gente, vamos pensar. Se imagina aí, você andando e eu andando. Quando a gente anda, que é uma coisa tão orgânica, certo? Tão natural para nós, vem com facilidade. Um lado tá igual ao outro? Não. Né? Então, a maior parte dos movimentos que a gente faz se encaixam, se enquadram nessa característica de assimetria, de não ser um lado igual ao outro. Então,
é muito mais orgânico. Além disso, justamente por não ser exatamente uma coisa igual a outra, é que eu consigo alcançar outros tipos de equilíbrio. A imagem talvez não seja a de mais equilíbrio esteticamente falando, mas para eu me equilibrar numa perna, para eu fazer algumas coisas, um lado não pode estar igual ao outro. Então, outros tipos de equilíbrio aparecem no movimento assimétrico, outros tipos de oposição e de jogo. E, como eu disse, é mais orgânico, é mais o que a gente faz no dia a dia. Beleza? Então, no dia a dia, a gente é muito mais duas caras do que Batman. Gente, eu tô falando de movimento, tá? Não estou falando do como é que eles falam? De um Paranauê Falciane, tá? Nada disso, ok? Então, esse é o nosso segundo par. A gente tem o movimento simétrico e o movimento assimétrico, tá? Então, a gente viu o movimento congruente, o movimento isolado, simétrico e assimétrico. E você já percebeu que não se trata de passos ou de ações corporais. Vários passos de várias danças são congruentes. Vários passos de várias danças são simétricos ou assimétricos ou isolados. O balé tem movimento isolado, mas o hip hop também tem e por aí vai, ok? Então, são características, a maneira como fez a combinação ali das partes do corpo, apresenta essa característica. Combinei, que nem o Lego, e apresentou uma característica. Aqui eu combinei com outras partes, mas a característica que eu apresentei é parecida. Então, é disso que a gente está falando. Maravilha? Próximo movimento. O próximo movimento que a gente vai colocar aqui, o tipo 5... é um movimento que vamos dar o nome de físico, tá? Mas tá ali, tá todo o movimento é físico, sim. Mas o que eu quero dizer com físico aqui, nesse contexto, tá bom? Então vamos lá. O movimento do tipo físico é quando existe uma ênfase, tá? É quando a prioridade está naquilo que o meu corpo tá fazendo, tá? Naquilo que o meu corpo tá fazendo. E não no desenho que o corpo tá fazendo no espaço ou na trajetória que o movimento está fazendo no espaço, tá? Então ele é do tipo físico, porque o que interessa é o movimento do corpo exatamente, assim, a ênfase é como o corpo tá se mexendo, e não o desenho que o corpo tá fazendo no espaço, que eu vejo sendo desenhado no espaço, ou o trajeto, né, o caminho que o corpo tá fazendo através daquele movimento no espaço, ok? Você vai entender melhor quando eu apresentar para você o parceiro desse movimento. O parceiro do movimento do tipo físico que eu vou colocar agora, que é o tipo 6, é o espacial. O movimento espacial, que é o oposto do físico, é quando a ênfase daquele movimento está justamente no desenho que ele faz no espaço, no trajeto que o movimento faz no espaço. Então a gente tem esse casal, físico e espacial. Agora veja bem. Quando eu falo desse movimento físico e quando eu falo desse movimento espacial, eu tô falando aqui nesse caso, especificamente nesse caso, de ênfase, de prioridade, de intenção principal. Essa é a minha principal intenção, meu principal objetivo, ok? É disso que eu tô falando. Por quê? Se eu tô fazendo um movimento com o meu corpo e a ênfase é física, né? Tô pensando aqui no meu externo projetando e voltando, no movimento circular aqui da minha caixa torácica. Maravilhoso. Agora, a ênfase é física, esse movimento é do tipo físico, beleza? Certo. Mas isso não significa que também não tem um desenho espacial. Tem, mas não é a ênfase, não é a prioridade. A mesma coisa se eu faço, por exemplo,
no balé. Tombé, pas de bourrée, glissade sauteval, aquele salto, né? Com as duas pernas abertas e sai voando. Tem uma coisa física ali? É claro que tem, mas é a ênfase? Não. O objetivo principal desse movimento é esse desenho que eu vejo no espaço, tá? Então esse é o parzinho físico e espacial, tipo 5 e tipo 6 de movimento. Então vamos fazer mais alguns exemplos. Então a gente tem jazz e balé. O jazz é uma dança que prioriza principalmente a qualidade física, né? Como o meu corpo se movimenta, né? O balé ele já é muito mais espacial, né? A gente enxerga os desenhos sendo traçados no espaço. Pensa num corpo de baile. Às vezes a gente pensa em balé e a gente só fica com a imagem da variação. Não! Vamos pensar no corpo de baile, os desenhos no espaço. Você olha de cima, às vezes as câmeras filmam de cima para a gente ver os desenhos no espaço, ok? Então a ênfase tá na questão espacial, né? Ou, por exemplo, dança do ventre, né? Dança do ventre, né? Todo aquele trabalho com o centro do corpo bem específico, né? Ou com a cabeça do corpo... Cabeça do corpo. Com a minha cabeça... Bom, cabeça é do corpo, Thalita. Com a cabeça bem específico, certo? Só que a ênfase disso aqui tá no movimento do corpo, na parte física dele, né? Agora, por exemplo, William Forsythe, que é um grande coreógrafo, né? E hoje ele trabalha mais com instalação. Ele faz trabalhos muito espaciais, muito de desenho, de qual é o desenho que está sendo traçado no espaço. Então, quando você assiste uma dança de William Forsythe, você olha e você começa a ver uns desenhos sendo traçados. Ai, parece que aquilo foi uma letra T. Ai, aquilo foi uma bola. Né? A ênfase está no espaço. Samba, por exemplo, totalmente no corpo. Totalmente no corpo. No trabalho do pé. Agora, as coreografias do grupo Corpo, né? Aqui do Brasil, dessa companhia, se você olhar, elas são extremamente espaciais. É sobre desenhos no espaço, traços no espaço, ok? Deu para captar? Físico e espacial. Então, a gente tem o movimento congruente, o movimento isolado, e esse é o primeiro par de oposição. A gente tem o assimétrico e o simétrico, segundo par de oposição, e esse terceiro par de oposição, que é o físico e é o espacial. Uma pausa para um gole de água. Perfeito. Tenho que fazer um adendo. O adendo é o seguinte. Quando a gente fala de movimento físico espacial, e agora já expliquei, é uma questão de ênfase, de prioridade, ok? A prioridade no termo de característica. Quando eu olho você dançando, é a primeira coisa que me chama a atenção, tá? A ênfase nesse sentido. Eu não posso confundir essa questão do físico, do espacial, com movimento interno e movimento externo, tá? Tanto que eu nem usei essa terminologia, tá? Por quê? Porque movimento interno e movimento externo diz respeito ao quê? O movimento que acontece dentro do meu corpo e o movimento que acontece fora, que é o que eu vejo, tá? Agora, não importa se é isolado, congruente, simétrico, assimétrico, físico, espacial, sempre existe um movimento que acontece dentro. Um movimento interno e sempre existe um movimento externo, tá? Então, apesar do movimento de qualidade física ser talvez mais próximo, ter maior afinidade com aquilo que a gente entende de movimento interno, porque estou mexendo o meu osso e estou dando ênfase nisso, apesar disso, não significa que não existe um movimento externo. Você está vendo o meu tronco se mexer, beleza? E o contrário também é verdade, tá? Então eu tô fazendo balé, tá acontecendo, né? Fazendo pôr de bras do balé, né? Ou da dança indiana, tá acontecendo um movimento interno. Dentro das minhas articulações, lá dentro, tá acontecendo um movimento. E tá acontecendo um movimento fora. Ok? Então não confundam movimento interno, movimento externo com movimento físico, movimento espacial. Ótimo. Os 8 tipos de movimento, eles têm a ver com isso, com aquilo que eu tô vendo, analisando, ok? Tem a ver com a análise do movimento. Estamos chegando para
A nossa última dupla. Uau! Uau! A nossa última dupla de movimento. Movimento tipo 7. Movimento tipo 7 é o movimento central. Ok? O que é um movimento central? Movimento central é o movimento que nasce, que parte do centro do meu corpo. Ou seja, da região do tronco, da nossa pelve, tá? Do nosso abdômen, principalmente essa região do tronco e da nossa pelve, ok? Então, quando o movimento ele nasce do nosso centro, seja o centro de leveza aqui, seja o centro de força, mas ele nasce do nosso tronco, do nosso centro, da nossa pelve e depois ele vai para, sei lá onde ele vai, para onde, ele pode ir para onde ele quiser. Quando o movimento tem origem na parte central do nosso corpo, ele é um movimento central. E aí ele pode se expandir, como eu disse, né? Sei lá para onde ele vai, eu disse. Ele pode se expandir para as partes mais periféricas do meu corpo, ele pode permanecer na região central. O que interessa aqui é a origem do movimento, onde ele nasceu, tá bom? Certíssimo. E o par dele, que é o nosso último movimento, o nosso movimento tipo 8 do nosso quintal coreográfico de hoje, é o movimento periférico. O movimento periférico, exatamente o contrário do movimento central, é quando o movimento tem origem nas regiões periféricas, ou seja, nas mãos, nos braços, na cabeça, nas pernas e nos pés. Mas quanto mais afastado, mais periférico é. Mais uma vez, estou falando da origem, onde o movimento nasce, ok? Então, por exemplo, as danças gestuais, de gesto, elas são extremamente periféricas, né? As danças gestuais, elas são muito periféricas. Elas acontecem muito na periferia, né? Os gestos. Tem aquela dança, como que é o nome daquela dança que faz assim, assim? Ai, gente, péssimo, foi horrível isso. De touching. Né? É uma dança extremamente gestual e é uma dança extremamente periférica. O movimento não nasce do tronco, o movimento nasce da brincadeira das articulações da mão, do antebraço, do braço. Então essa é uma dança, a dança indiana, né? Tem muitas danças, os mudras, né? Mudras, não sei se é mudras ou acento, mas é uma dança gestual e é uma dança periférica, tá? Já, por exemplo, Martha Graham, né? Aqueles contração, release. O jazz também tem um pouco disso, né? De contrair o corpo, danças africanas também, algumas, né, de matrizes afro. Elas são muito mais centrais, né? Partem do centro e vai para as extremidades, ok? Agora é uma coisa muito importante, como eu disse, o que está em jogo aqui nesse último par, central e periférico, é a origem do movimento, tá? Então, para onde ele vai, qual é o caminho, onde vai chegar, não interessa. O que interessa aqui é a origem. E daí o que a gente tem? A gente tem ônibus. Então, vamos lá. Então, de onde saiu o ônibus? Ele saiu do terminal do Jaçanã, aqui na cidade de São Paulo, tá? Então, é um bairro da Zona Norte, extrema Zona Norte, Jaçanã. Então, o ônibus saiu do Jaçanã, lá é o lugar de origem. Aí ele passa por Santana, passa pelo centro, e aí ele vai acabar lá na USP, na Zona Oeste. Que tipo de movimento é esse? Periférico, certíssimo? Ele na zona extrema Zona Norte, periferia da Zona Norte, é lá o lugar de origem. Mas veja que o trajeto dele passa pelo centro. E aí acaba numa outra periferia, como se, sei lá, meu movimento nascesse de uma mão e chegasse, não, daqueles waves, né, que nasce de uma mão e que termina na outra, ok? Periférico, é onde nasceu. Então, o ônibus sai de um lugar que é periférico, que é afastado, passa pelo centro e chega num outro lado, ok? Ou não, pode parar no centro, ou ficar dando voltas na periferia. Mas de onde saiu esse ônibus? Esse ônibus saiu do Jaçanã, da periferia, ok? Outra possibilidade, o ônibus sai do Cambuci, dá uma volta, né, o Vila Monumento faz isso, sai lá da região do Cambuci, dá uma volta ali na República e volta. Que movimento é esse? Central. Por quê? Porque o Cambuci é um bairro mais central, daqui da cidade de São Paulo, pelo menos o que
A cidade de São Paulo é meio torta, tá? A gente chama de central, um negócio aqui, tem um monte de coisa ali pro outro lado. E aqui no supostamente periferia, um bando de coisa. Enfim. Mas, que movimento é esse? É um movimento central. Por quê? Porque nasce. Então, mais uma vez, aqui estamos falando de origem. A gente pode falar de trajeto. Mas como o trajeto é uma coisa que tem um fluxo, é muito difícil falar, né? Sobre exatamente qual foi o trajeto. Claro que a gente poderia falar que alguns trajetos são mais centrais, porque eles passam pelo meio. A gente pode falar de trajetos periféricos, trajetos que acontecem mais nas extremidades, nas bordas. E existe uma outra coisa também, chamada liderança do movimento. Que tá acontecendo um movimento, que nasceu em tal lugar, tá passando por esse trajeto, mas quem tá conduzindo? O motorista. Quem que é o motorista? Então, o que eu apresentei aqui para vocês, o central e periférico, é quanto à origem, tá? Quanto a onde nasce esse movimento. Não confundam isso quanto ao trajeto, isso seria uma outra análise. Quanto ao trajeto, ele é central ou periférico? E quanto à liderança, quem que tá liderando, quem que tá dirigindo o ônibus, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma recapitulação, ok? Desses 8 tipos. Primeiro tipo de movimento. Congruente, é o movimento que o corpo inteiro faz com uma mesma intenção, é um movimento de harmonia. Segundo tipo de movimento, movimento isolado. Cada parte do meu corpo, ou algumas partes do meu corpo, tem uma intenção de movimento e outras têm outra intenção. Terceiro tipo, central. Opa, não, maluca! Terceiro tipo, simétrico. Simétrico é quando, traçando uma linha no meio do meu corpo, esse lado faz exatamente a mesma coisa que esse outro. A imagem do Cristo Redentor, tá? Do Rio de Janeiro. Quarto tipo de movimento, assimétrico. Esse lado não faz a mesma coisa do que esse. É o que? A imagem do Duas Caras do Batman, vilão do Batman. Quinto tipo, físico. É quando a ênfase do movimento diz respeito ao movimento, as partes do meu corpo se mexendo, tá? A como esse meu corpo se mexe. Sexto tipo, espacial. A ênfase daquele movimento que eu estou apresentando, que eu estou comunicando, é nos desenhos que acontecem no espaço ou no trajeto. Sétimo tipo, central. No que diz respeito à origem, é quando o movimento nasce do centro do meu corpo, ou seja, da região do tronco e do abdômen e da minha pelve. Oitavo tipo, periférico, é quando o movimento ele nasce nas partes periféricas do meu corpo, ou seja, nasce nas minhas mãos, nos meus braços, cabeça, pés e pernas, ok? Posso até dizer que grande parte dos movimentos nascem de forma periférica. Agora, também posso pensar no central e no periférico como o trajeto, se o trajeto é central, se o trajeto desse movimento passa pelo centro, ou se o trajeto é periférico, se ele passa pelas bordas. E também existe a liderança, quem é que está dirigindo o ônibus. Não confundir nada disso com o movimento interno e com o movimento externo, porque seja congruente, isolado, simétrico, assimétrico, físico, espacial, central do tipo origem, periférico do tipo origem, central do tipo trajetória, periférico do tipo trajetória, não importa. Sempre existe um movimento interno e um movimento externo, mesmo se eu estiver em pausa. Ok? E é isso, minha gente. Agora, você tem uma lição de casa. Você tem uma lição de casa. Você percebeu que esses tipos de movimento aqui que eu apresentei, na verdade, são análises, são maneiras de olhar para o movimento e perceber as características daquilo, certo? Ótimo. Então, qual que é a sua lição de casa? A sua lição de casa é analisar a sua dança. Seja lá qual dança você pratica, você treina, você ensina. Analisa a sua dança, os passos da sua dança, aquilo que você faz. Quais são os movimentos que são congruentes? Será que tem algum? Ou será que a sua dança é uma dança de movimentos isolados? Existe simetria na sua dança ou ela faz uso mais dessa coisa orgânica da assimetria? Será que esse movimento dá ênfase mais
para aquilo que o corpo está fazendo? Ou será que existe um interesse nos desenhos espaciais? Será que essa dança nasce do centro do meu corpo ou ela nasce da periferia? E qual é o trajeto que ela faz? Quem está liderando o movimento? E como é que eu percebo e sinto o movimento que acontece lá dentro e o movimento que acontece aqui fora? Certíssimo? Essa é a sua lição de casa, um desafio para a tua dança ficar mais forte, mais refinada, para você entender ainda mais aquilo que você faz, porque você já sabe, mas você pode ainda saber melhor, saber mais, ir além. E é isso que a gente está fazendo aqui, por quê? Porque dança gera vida. E é isso. Eu quero agradecer, quero agradecer a sua presença. Quero agradecer o tempo que você me deu aqui compartilhando mais de dança como essa área do conhecimento maravilhosa, tão importante para a constituição do ser, para a gente se tornar gente. E é isso. Muito, muito, muito obrigada. E tenho que deixar o recadinho. Essa live vai ficar por enquanto salva durante uns 15 dias, tá? No Facebook, no Instagram, no YouTube. Depois de 15 dias, bum! Ela vai embora. Então aproveita para assistir de novo, anotar se você não anotou e estudar. Compartilha com quem gosta de dança, com quem gosta de movimento. Porque isso é importante, analisar o movimento, olhar para ele, entender, para fazer ele ainda melhor, para fazer ele crescer, expandir. O céu é o limite. Então, vamos compartilhar, vamos estudar, vem junto. Eu sou a Thalita LC, esse foi o Quintal Coreográfico e semana que vem tem mais, às 3 horas da tarde da quinta-feira, mais um encontro, um momento de partilha. Me segue mais uma vez, eu vou dizer, me segue nas mídias sociais, temos podcast, vários assuntos, textos, imagens, pequenos vídeos. Vamos juntos estudar essa arte maravilhosa que é a dança. E é isso, um grande beijo, um grande abraço, se cuidem ainda nesse período de quarentena, quem tá voltando aí no comércio, cuidado, se proteja com máscara, use o álcool gel, mantenha a distância, vamos evitar coisas piores, vamos usar o corpo com inteligência, beleza? Grande beijo, grande abraço e tchau, esse foi o Quintal Coreográfico, uau!